tem uma pergunta aqui na Motosfera que é o seguinte. Todo mundo que passa por aqui tem, de alguma forma, alguma relação com o automobilismo, com o motorsport em geral. E, pra gente, a Motosfera nasceu pra gente contar histórias das pessoas que vivem do automobilismo, que passaram pelo automobilismo, por isso que a mesa é bem democrática para receber desde um fã apaixonado até alguém que tem uma coleção gigante ou alguém que tem impacto na pintura do Senna. Então eu queria escutar de vocês qual que é a primeira memória de automobilismo que vocês têm, que vocês se lembram. Assim, a gente até brinca, cara, eu fui picado pelo mosquito do automobilismo nisso. Eu sei responder o meu, que infelizmente para mim foi na morte do Senna, que vi os meus pais chorando, e aquilo despertou um negócio minha. Na época, eu sou de 88, eu tinha 6 anos na época, então isso me marcou muito. E aí eu comecei a entender o que era automobilismo e me apaixonei, e hoje não quero sair disso. Nasceu no primeiro campeonato dele. Pois é, olha que loucura. Por isso do capacete de 88. Exato. Que você gentilmente ali cedeu ali para... Que eu ainda vou filmar aí mostrando o capacete aí. Legal. Mas eu queria muito escutar de vocês, entender assim, quando vocês lembram, começou essa paixão aí por automobilismo. Ele é por minha causa, ele ficou apaixonado. Não é exatamente por automobilismo, é uma paixão. Eu comecei a lembrar de Fórmula 1, assistir corridas. Eu era moleque, morava no Jabaquara e eu era o mascotinho da turma, jogava bola na rua, tudo, e os mais velhos já colocavam a televisão na calçada para ver a corrida de Fórmula 1. Eu lembro das finais do Piquet, em 83. Aí foi passando os anos, eu assistia porque o pessoal, os mais velhos assistiam também, a gente parava o jogo, não tinha mais de futebol e parava para ver corrida, né? Só que para mim era um saco, pô, fica vendo corrida, a gente queria jogar bola, né? E foi passando o tempo, tudo, não me aprofundei mais ali. Voltou quando o Senna ganhou em Portugal, que aí eu ouvi falar de Fórmula 1 novamente, ou seja, 2 anos depois, né? Mas mesmo assim não tinha aquele interesse assim, de gostar de corrida, até porque era moleque também, ainda não tinha, não curtia carro, nada, né? E meu pai também tinha uma vida muito simples também, não tinha condições financeiras, não tinha nada também. Entendi. E veio o campeonato de 88, aí começou a passar mais, acompanhar mais na televisão. Na sequência, eu fui pro Exército, em 90. Sensacional! Serviu o Exército, porra, que legal! E... Te conheceu lá? Não. Não, mas eu sei as histórias dele. Você pode ir comentando assim, pode ficar à vontade. Melhor não. Vai ter que censurar o... Pô, mas que legal. Não, mas legal. ele era peixe do coronel lá, e ele só dirigia carro, não serviu nada, não fez nada. É assim. mentira? É mentira? Eu era motorista. Olha lá, peixinho. Peixinho é o cara que protegidinho e tal. Peixinho é o motorista do coronel e do general. Então. Eu era o operário. Deu problema, tem que pegar a viatura, chama o Lucino. Entendi. Meu nome era Alberto Lucino, então meu nome de guerra era Lucino. Perfeito. Então deu problema, chama o Lucino. Entendi. Ah, faltou o motorista do funeral, chama o Lucino. Era assim. Porque no Exército tem isso, tem o motorista do dia, motorista de funeral. Então tem o motorista do dia, que ele vai levar o pessoal para a guarda, para as outras companhias, tudo, e tem o motorista de funeral. Entendi. Ele fica à disposição, no Ibirapuera, onde que eu servi, tinha a 2ª RM, tinha a PE, o Esquadrão, a DE e o CMS. Caramba, Adalberto, coisa... E o motorista do funeral ficava à disposição das 5 companhias ali. Entendi. Então, você serviu quanto tempo? Eu fiquei no obrigatório. Obrigatório. Fiquei um pouco mais que obrigatório, porque na última baixa faleceu um dos companheiros nossos tudo lá e liberaram um outro motorista. Eu acabei ficando um pouco mais lá, que eu era uma espécie de coringa lá. Então eu dirigia Jeep, eu dirigia caminhão, eu dirigia AC-20, tudo quanto é coisa que tinha no quartel, era eu que pegava lá o Você tinha carta? O micro-ônibus. Eu não tinha carta ainda, minha Olha lá. Caramba, eu tinha habilitação militar. Porque eu tive um amigo também que serviu
E ele dirigia tudo lá e não tinha carta. Porque entrou com 18, então nem deu tempo de tirar a carta nem nada. Não dá tempo. Mas eu tinha uma habilitação especial, habilitação militar. Eu não podia dirigir carro civil fora. Caramba, mas lá dentro... Mas com a viatura... Caramba, que loucura, nunca saberia disso. Também não sabia disso, não. Interessante. Meu irmão serviu, mas nem me contou nada. Acho que ele tem vergonha. Então, e eu entrei em fevereiro de 90 e saí de lá em março de 91. Entendi. E quando eu Caraca, deve ter sido uma experiência incrível, assim. Foi legal. E tem aquela extensão de saco, né? Aquelas pagações que, você tem que passar por uma doutrinação ali de hierarquia, disciplina, que é rigoroso. Entendi. Pra mim aquilo lá foi a melhor escola. Mas isso aí, o cara entra no eixo ali. Pois porque, isso é verdade. Porque todos os caras que eu conheci, eu morei numa vila militar lá, um tempo lá. Caramba. Quando eu comecei a trabalhar, eu morava na vila militar lá em Santo Amaro. Era um conjunto de prédios, a maioria era militar. E eu conheci os caras lá, que os pais eram militares, e faziam o cara servir. Entendi. Desculpa. E aí o que acontecia? O cara entrava xingando e saía chorando. Caramba. Porque, quando saía, daí, às vezes, alguns seguiram. Entendi. E alguns não seguiram porque tinham que trabalhar, aquela coisa, mas saíam de lá tudo aborrecido porque é uma vida legal. Eu não servi, eu queria servir, saí livre no número lá, num sorteio lá e não servi. Mas eu serviria tranquilamente. Caramba. Eu em algum momento da minha vida também, assim, eu falei, cara, eu quero servir, assim. Acabou não acontecendo, né? Não deu certo na época. Mas, sem dúvida, assim, quando vocês falam de educação, assim, de ajudar a formar, inclusive influência em caráter. Manda essa turminha aí que Nutelinha. Não, eu vou te falar, sabe chega lá, o cara vira raiz em 3 dias, meu. Sabe quem deveria ir? Um parênteses total? Os fãs do Norse, ultimamente. A gente sofre um hate da galera do Norse. Você não tem noção. Os fãs do Norse com o Norse. Não. A gente vai falar sobre isso. É um baita piloto, mas a galera fica pilhada com a gente. A galera defende muito o Norris. Eu gosto do Norris. Eu também gosto. Eu torço mais pro Norris do que pro Verstappen. Mentira. Não, eu torço pro Verstappen. Tá falando um cara aqui. Vamos falar sobre isso também. Mas voltando ao papo do exército lá, meu irmão serviu também um pouco tempo só, acho que era obrigatório lá, mas é uma puta escola. Né? O meu irmão não sabia cortar, acho que um pão. Caramba. O irmão mais novo, né? Pô, lá ele tem que se virar. Os primeiros 3 meses, que é legal. Legal agora, contando depois de passar. Você sim. tiro na pele ali, você quer sair de lá correndo, né? Sim. Tinha cara que chorava, tinha surfistinha, cabelo compridinho lá, que nunca cortou o cabelo. O cara vai passar a maquininha zero na cabeça dele, o cara ficar chorando. Não tem meio termo. Eu não como cebola, não como tomate. Você não quer comer, não come. Passa fome. Esse prato vai te comer agora. Eu lembro que logo quando ele entrou, assim, depois de um tempinho, eu cheguei na minha mãe, aí fui lá na casa da minha mãe, falei, e aí, o que você tá fazendo lá? Ele, tô na enfermaria. Falei, mas fazendo o quê? Ele, tudo. Dá vacina, injeção, colhe sangue. Os caras botam pra fazer lá e aprendeu. Ele ficou mais do que o obrigatório? Eu acho que ele ficou obrigatório um pouquinho mais, mas foi bem bacana pra ele, assim. É importante, legal. No ano que eu servi, eu entrei em fevereiro. A primeira baixa era em outubro. Então, ou seja, o cara ia ficar 8 meses servindo no exército. A segunda baixa... Não, fevereiro para outubro, 8. 8 meses. A segunda baixa foi em novembro. E a última baixa que eu fiquei foi em março do ano seguinte. Caramba! Ou seja, a segunda baixa, novembro, dezembro, janeiro... 13 meses. 4 meses depois eu saí. Caramba! Não, Eu mais uns 15, 20 lá. Entendi. Aí, só que o que foi legal também, que quando a gente ficou para a última baixa, reduziu em 80% efetivo da companhia. Entendi. Parou a encheção de saco. Entendi. Então virou mais uma amizade. Então os tenentes, os oficiais, que você não podia nem olhar para a cara deles lá, com hierarquia, deu uma quebrada nesse povo. Tanto é que hoje o subcomandante da companhia é amigo meu até hoje. Entendi. Eu fiz um grupo. Caramba, isso é bem legal. Eu juntei a galera, fiz um grupo na época no Facebook, há uns 8 anos atrás, dos 240 que tinha na minha companhia de soldado, a gente tem um grupo hoje com mais ou menos umas 100 pessoas. Nossa, que legal. Entre soldado, cabo, sargento, tenente... Pô, é legal que vocês conseguem manter contato, assim. Experiência interessante. E um dos amigos meus que serviu comigo como soldado,
Hoje ele é coronel da Polícia Militar de São Paulo. Puta, foi que comandante legal. da rota e tá no Barro Branco hoje. Você tá vendo? Você tá protegido. Você sabe E eu disso. conheço esse cara, é gente vendo? boa pra caramba. Pô, que legal. Parabéns pela trajetória. Que legal. Eu super valorizo, bacana. assim. E é uma lição de vida, que você, depois de tanto tempo, a gente reencontrou boa parte da turma lá. Então você vê, cada um seguiu um caminho, uns estão bem, muitos já morreram, entendeu? Então hoje você tem médico, tem dentista, tem advogado, você tem motorista, você tem de cada um tomou um rumo na vida. Uns se deram bem, outros nem tanto, entendeu? Mas a gente faz uma reunião de vez em quando. Que legal. A gente, quando fez 30 anos, em 2021. Então, quando foi a pandemia? Foi 20. 20. Em 2020, um mês antes da pandemia, a gente fez uma reunião. A gente fez o Amaral, que é esse amigo nosso que é coronel, ele estava comandando o Choque na época. Ele cedeu a área de lazer do Choque pra gente reunir todo mundo. Lá fizemos camiseta, 30 Nossa, anos, que tal. legal. Porra. Juntamos uma galera legal. E ali, então, foi o que eu falei, tem muita gente que tá bem, outras nem tanto, mas aquele laço de amizade lá de trás, lá, de todo mundo é igual, não tem preto, não tem branco, não tem pobre, não tem rico, não tem nada. Todo mundo é igual. A gente trouxe aquela energia da época lá para esse encontro que a gente teve. Pô, que legal. Bacana, legal. São coisas É que bem legal mesmo. talvez Também acho. seja um dos jeitos de proporcionar isso, seja a construção social do indivíduo. Isso é bem legal. E emendando a pergunta do começo da Fórmula 1, o comandante da minha companhia, que é falecido já, ele tinha uma empresa de segurança particular e ele fazia segurança da Fórmula 1. E na Fórmula 1, ele tinha um efetivo muito grande, uma demanda muito grande de pessoas para levar para lá, e ele pegava alguns membros do exército, soldados, para ir para lá. e eu fui junto. Que legal. E eu fui lá e eu fiquei atrás do box da McLaren. Putz. Eu acho que é um bom jeito para começar a se apaixonar. Com por certeza. automobilismo. E ali É um bom jeito. e foi a primeira vez que eu tive um contato visual Que legal. com carro de corrida. Não, deve ter sido... E justamente a McLaren. O primeiro carro que eu vi na Puta, pista foi a McLaren do Senna. Que surreal. Caramba. Aí eu peguei e falei, nossa, mudaram a cor do carro. Porque ver na televisão o carro é vermelho e branco, né? Aí eu vi aquele fluorescente, meio laranja, vermelho, fluorescente lá, meu. Puta, achei aquilo lá, Caramba. aquela imagem dele rasgando na reta oposta, Nossa. nunca mais saiu da minha cabeça. Nossa, que privilégio, hein?